Convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós continuamos hoje com a nossa série de mensagens no livro de Atos. Eu quase que eu falei Lucas, mas é Atos. Escrito por Lucas, mas é Atos. Atos capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo, o dia do Pentecoste. Atos capítulo 2, nós lemos a partir do versículo 1. Todo mundo ficou quietinho, é porque acharam na Bíblia. Amém? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos continuar, então, com a nossa série em Atos, e agora nós chegamos no Pentecoste, na descida do Espírito Santo. E aqui é muito importante, e esse texto é muito importante, porque aqui, Jesus agora, depois que ele ascende ao céu, nós vimos na última semana Jesus ascendendo ao céu, né, a ascensão de Cristo. Nós vimos que Jesus vai, agora ele sempre promete: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então é melhor para vocês que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que os guiará a toda a verdade, que os lembrará de tudo que eu ensinei. Aí ele também ordena aos seus discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém. Até quando? Até quando do alto vocês serem revestidos de poder. O que Jesus está nos dizendo aqui para os seus discípulos é: vocês não vão fazer a obra que eu designei para vocês. Vocês não vão cumprir com o mandamento que eu deixei para vocês, na força de vocês. Fiquem em Jerusalém, esperem pelo Espírito Santo. Esperem até que vocês sejam revestidos de poder, porque para fazer a obra a qual eu os chamei a fazer, isso não é uma obra humana, isso não vem de vocês, é a obra do Espírito Santo de Deus. Então aqui agora, Jesus envia a promessa do Espírito, ele envia o seu Espírito, para começar então a usar os seus discípulos, como agentes de Deus, de transformação, para o enlarguecimento do reino, para a proclamação da verdade do Evangelho. E daqui para frente, começa então a restauração que Jesus começou no seu nascimento, no seu ministério terreno, com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua ascensão aos céus.
Agora então começa, agora a partir da igreja, a partir agora do uso da igreja, o ministério de Jesus Cristo na terra, que vai varrer o Império Romano nos próximos 200 anos. Então, nos próximos 200 anos, se você conhece um pouco de história da igreja, você vai ver que o cristianismo, formado por galileus, não são estes galileus. Existe um desprezo com os galileus. É terra de gente iletrada, gente inculta, gente que não conhece nada. Mas são esses galileus, gente como nós, imigrantes, pessoas sem poder, pessoas sem dinheiro, pessoas que não têm influência nenhuma na sociedade, que Deus vai usar para transformar todo o Império Romano e todo o mundo. E é isso que nós vamos ver, mas isso só vai acontecer por causa do Espírito Santo. Então, no versículo 1, se você tiver com a Bíblia aberta, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Lembrando que Jesus então subiu aos céus, agora o seu povo continua orando, continua buscando, estão todos juntos, mais ou menos 120, se você leu Atos capítulo 1, você sabe que tem ali mais ou menos 120 pessoas, que Atos nos relata, e eles estão num só lugar, buscando a Deus. E aí chega o dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? Porque a gente pensa que o Pentecoste é uma coisa do Novo Testamento. O Pentecoste não é uma coisa do Novo Testamento. O que significa a palavra Pentecostes? Ou Pentecoste? Pentecoste é a palavra 50. Então, são 50 dias depois da Páscoa. É um número, representa um número, que representa, então, o dia da Páscoa, 50 dias depois, nós temos o Pentecoste. O Pentecoste, então, ele não é uma coisa que nasce, mais uma vez, com o cristianismo. O Pentecoste, ele era comemorado pelos judeus, era a festa da colheita, ou a festa das primícias. Por quê? Quando Deus institui as festas, essa era uma das grandes 3 peregrinações para Jerusalém. Então, os judeus, vindos de toda a parte do mundo, eles peregrinavam para Jerusalém, porque essa era uma das 3 festas que Deus havia instituído, que eles deveriam peregrinar. Então, eles estão em Jerusalém agora, para comemorar o quê? A festa das primícias, onde os primeiros frutos da colheita eram apresentados diante de Deus, para agradecer a Deus pela colheita. É mais ou menos o que a gente faz com os dízimos e com as nossas ofertas. Nós apresentamos as primícias daquilo que Deus nos deu. Nós ofertamos, nós damos o dízimo, consagrando tudo o que nós ganhamos ao Senhor. Era isso que eles estavam fazendo. Eles estão apresentando os primeiros frutos, os primeiros feixes das suas colheitas, em consagração a Deus, em obediência a Deus. Consagrando então toda a colheita a Deus. Porque se os primeiros são consagrados, tudo o mais é consagrado. Então agora eles estão aqui derramando, apresentando diante de Deus e agradecendo pela colheita, pelos primeiros frutos que Deus já deu, porque Deus tem sustentado o seu povo, como o Senhor tem nos sustentado. E é por isso que nós vamos ver aqui, no texto de Atos que nós acabamos de ler, gente de todo lugar, gente que não fala o hebraico, gente que não está nem falando o aramaico, que é a língua da época, é a língua comum do judeu daquela época, porque muitos deles não falavam hebraico naquele tempo. Então, eles vêm de toda parte, de Roma, vêm da Arábia, vêm do Egito, e se reúnem em Jerusalém. Por que eles todos estão agora em Jerusalém? Porque eles estão comemorando esse feriado, que para nós seria hoje um feriado. Mas existe também um outro significado para o dia do Pentecostes que eles também comemoravam. Porque se você conhece a história de Israel, se você se lembra da história de Israel, você lembra da Páscoa. Você lembra que eles eram escravos no Egito. Deus desce, Deus faz grandes milagres e Deus tira o seu povo do Egito, através das 10 pragas que nós conhecemos tanto. Então ele institui a Páscoa, o sacrifício do cordeiro, passa sangue no umbral das portas. Essa é a Páscoa do Senhor, que deverá ser comemorada todos os anos, em memória daquilo que o Senhor fez, da retirada do seu povo do Egito. Mas 50 dias depois que eles saem do Egito,
eles chegam ao Monte Sinai. 50 dias depois, então eles chegam ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, o que acontece no Monte Sinai? No Monte Sinai, Deus agora aparece a eles. Deus agora vai fazer uma aliança com eles. Deus agora vai fazer a sua aliança e agora eles serão um povo de propriedade do Senhor, tesouro do Senhor. Como diz o texto de Êxodo 19. Se vocês me obedecerem, vocês serão meu tesouro pessoal. Então agora Deus vai instituir o quê? Vai fazer com eles um pacto de aliança. Ele vai dar os 10 mandamentos. Mas se você conhece o texto, eu só não vou ler ele aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, porque é um texto longo, você vai ver que Deus, então ele dá ordens a Moisés. Moisés, vai lá e fala com o povo para eles se consagrarem, para que eles tomem banho, para que eles se limpem, para que eles se santifiquem. Porque amanhã eu descerei no monte. E ninguém, absolutamente ninguém, homem ou animal, deve tocar sequer no monte, porque aquele que tocar no monte será morto, porque o Senhor descerá sobre o monte. Então, o Senhor desce sobre o monte, num pilar de fogo, e aí o monte ele chacoalha violentamente por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus. Aliás, a palavra glória em hebraico é a palavra para peso, é algo pesado. É por isso que um monte chacoalha violentamente. Por quê? Porque a glória de Deus, todo o peso de Deus desce sobre aquele monte. E fumaça, trovão, relâmpagos, a cena é aterrorizante. De tal modo que os israelitas olham para Moisés e falam para Moisés, vai você. E fala você com o Senhor, porque se nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor, nós morreremos. Sobe você, Moisés, sobe você, e fala você com Deus, e diga para nós aquilo que o Senhor disse. Então nós vamos ver que eles entram em aliança, agora Deus dá os 10 mandamentos para eles, agora Deus vai dar, aliás, outras ordenanças, porque agora Ele vai estabelecer Israel como uma nação, a nação escolhida de Deus, o povo eleito de Deus. E agora então aqui começa em Pentecoste tudo isso. Agora Moisés ele vai subir ao monte e vai descer com a lei. E ele vai representar todo o povo diante de Deus. Então nós vemos que no primeiro Pentecostes nós temos alguns elementos. Quais são esses elementos? Nós temos um monte, nós temos o fogo do céu, a coluna de fogo, ou o fogo que desce sobre o monte. Aliás, Deus, por várias e várias vezes, Deus se manifestava como fogo no Antigo Testamento. Nós temos o episódio da sarça ardente, nós temos então o episódio agora aqui do Pentecoste, ou do Monte Sinai, quando Deus desce lá. Quando Deus ele vai tirar o seu povo do Egito, Ele guia o seu povo durante a noite, como? Com uma coluna de fogo. Então o fogo era uma constante símbolo de quem é Deus. Nós temos também a separação de Deus. Eles não podiam, existia uma separação entre o povo e Deus. Eles não podiam chegar perto de Deus, porque a presença, a santidade, o fogo de Deus é fogo consumidor, por causa da sua santidade. Então existia uma separação entre Deus e o povo. Eles precisam então manter distância para que eles não morram. Então Deus vai dar a lei para eles, para que eles possam agora ser organizados como uma nação, mas não apenas para isso. Agora eles vão ter leis, as leis do sacrifício, para que eles possam ser purificados, para que Deus possa habitar no seu meio, porque Deus não habita no meio de pecadores. Mas como nós sabemos, como o autor de Hebreus diz, tudo aquilo que Deus está dando agora na lei são símbolos, são sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo aquilo apontava para Jesus. Tudo aquilo apontava para Cristo. Mas agora eles então são um novo povo. Eles não são mais os israelitas que saíram do Egito. Agora eles são um novo povo. Agora eles são o povo de Deus.
propriedade de Deus, tesouro pessoal de Deus. Mas para se comunicar com Deus, mais uma vez, eles precisam de um representante. Representante. Mas assim como no primeiro Pentecoste, no segundo Pentecoste, o que nós acabamos de ler, nós também temos um monte, mas o monte não é subido por um homem, não é Moisés que sobe o monte. O monte não é o monte físico, o monte é a ascensão de Jesus Cristo, que é o novo Moisés, o novo representante. Agora Jesus ele sobe, nós temos um novo Moisés. Agora do céu desce fogo, mas não mais uma coluna de fogo, agora descem línguas de fogo. Como Jesus nos disse, enviarei o Espírito, aqui ele está enviando o Espírito. Agora diferente do Monte Sinai, já não existe mais separação entre nós e Deus, porque agora o véu foi rasgado, agora nós temos acesso ao santo lugar, ao santo dos santos. Agora já não existe mais templo, agora nós somos o templo, porque as línguas de fogo repousam sobre nós, os seus discípulos. Então é um pouquinho disso que nós vamos ver hoje aqui. Aí no versículo 2, se tiver aberto a Bíblia de vocês, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Então, do céu veio um som como de um vento muito forte. O que isso quer dizer para nós hoje? O que isso significa para nós hoje? Nós vivemos num tempo em que a psicologia, os filmes, toda a cosmovisão desse mundo é mais ou menos essa. Todo o poder que você precisa para vencer as dificuldades está em você, está dentro de você. Você tem tudo dentro de você para que você possa vencer, para que você possa passar por os momentos difíceis. As dificuldades estão aí fora, elas estão fora de você e elas são contra você. Mas você tem dentro de você o poder para transformar toda e qualquer circunstância. O poder está em nós. Contudo, não apenas nesse texto, mas esse texto ele deixa claro que existe, que essa teologia, que essa cosmovisão, que essa visão de mundo está completamente errada. Porque em nós, e a Bíblia diz que dentro do homem só existe uma coisa: pecado. Porque toda a nossa inclinação é continuamente para o mal. É o testemunho bíblico. Então, dentro de nós, o problema não está fora de nós, como se nós vivêssemos, se o mundo em que nós vivemos fosse um alien. Então, nós somos pessoas boas e tudo que acontece em volta de nós, essas coisas ruins, vieram como de um outro planeta. O mundo em que nós vivemos é fruto de quem nós somos. É fruto do nosso coração corrupto. Então o problema não é o mundo fora de nós, o problema somos nós. É nós que tornamos o mundo o lugar que ele é. É o nosso pecado, a nossa maldade. Então nós tornamos tudo isso, nós destruímos por causa do nosso pecado. Então, biblicamente falando, o problema não está fora de nós, o problema está dentro de nós. Nós não precisamos mudar o mundo ao nosso redor, nós precisamos de uma transformação interna. E esse poder para essa transformação interna não está dentro de nós, ele está fora de nós. Ele vem de fora de nós. Não é uma coisa que nós viemos de fábrica com. Esse poder chama Espírito Santo de Deus. E ele vem do céu. O poder para mudar a nossa história, a nossa vida, resolver os nossos problemas, que somos nós, não está em nós. Ele é graça de Deus e ele é atingido a partir do momento que nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Em nós não temos nada que seja bom, mas ele nos deu o seu Espírito para que nós pudéssemos então vencer o pecado e viver uma vida plena diante dele. Mas, a partir do versículo 3, aí então nós temos o que a Bíblia nos diz que, e viram o que parecia línguas de fogo. Línguas de fogo. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para a questão do fogo, o símbolo do fogo. Por que Deus se manifesta constantemente
através desse símbolo no Antigo Testamento. Porque o fogo ele tem alguns aspectos. Em primeiro lugar, o fogo é algo poderoso. Então o fogo ele representa o quê? O poder de Deus. O poder de Deus, mas o fogo também ele representa a vida. Nós precisamos do fogo. Nós precisamos, o fogo nos aquece, o fogo nós cozinhamos o nosso alimento, o sol nos mantém todos com vida. Então representa a vida, que a vida pertence a Deus. É Ele o doador da vida, mas também representa a purificação, que é a santidade de Deus. Aonde o fogo toca, ele purifica. Quando nós queremos purificar, por exemplo, o ouro, as pessoas acham ouro, os mineiros vão lá e vão tirar o ouro. E o que eles fazem para purificar o ouro, para tirar todas as impurezas do ouro? Ele tem que passar por um processo do quê? De fogo, de alta temperatura, para que aquilo que não é puro seja extraído, para que apenas o ouro fique. Então, o fogo, ele é purificador, que representa o que? A santidade de Deus. Deus é santo. Mas também representa a beleza. Nós amamos ver o fogo. Nós amamos nos sentar ao redor do fogo. Nós gostamos, nós admiramos o fogo. Contudo, ele é perigoso. Nós temos que construir coisas ao redor do fogo, para que ele seja contido. Nós precisamos tomar cuidado com o fogo. Em último lugar, nós precisamos de um mediador para lidar com o fogo. Ninguém pode pegar fogo nas mãos sem se queimar. Nós precisamos de um mediador, instrumentos que nos auxiliem a lidar com o fogo, sem que nós nos queimemos. Então, o fogo é uma metáfora de quem é Deus. É por isso que constantemente ele vai no Antigo Testamento se mostrando como fogo. E aí, esses versículos 3 e 4 vão nos dizer que línguas como de fogo descem sobre os discípulos. Então, assim como a coluna de fogo que desceu sobre o Sinai, sobre o Monte Sinai, no dia da aliança, 50 dias depois que eles saem do Egito, agora esse mesmo fogo, essa mesma presença que desceu sobre o Monte Sinai, e ele chacoalhava, ele tremia, esse mesmo fogo agora desce sobre cada um dos discípulos. Todos nós temos essas línguas que desceram sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Esse fogo que desceu sobre o Monte Sinai, que era terrível e aterrorizante, desceu sobre os discípulos e sobre nós, naquele dia que o Senhor nos deu o seu Espírito. Agora, cada crente se torna uma sarça ardente. Porque esse é outro episódio que Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, agora um pouquinho antes ali, antes dele tirar o povo, antes de acontecer qualquer coisa, ele tem um encontro com Deus. E você se lembra daquela passagem que Deus agora, ele está ali pastoreando, Moisés está pastoreando no deserto, de repente ele olha uma coisa estranha, e ele vê o quê? Uma sarça pegando fogo. E a sarça pegando fogo no deserto é uma coisa comum. Mas ele acha estranho uma coisa, porque a sarça pegava fogo e não se consumia. Ela queimava e continuava queimando. Aí ele pensa, que estranho, vou ver o que é isso. Quando ele chega perto, ele escuta a voz de Deus, e Deus diz o que para ele? Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o território que você está pisando é terra santa. Mas agora, essa mesma sarça com que Moisés se encontrou no deserto, esse mesmo fogo, agora ele nos tornou em sarças vivas. Por quê? Porque a sarça recebeu o fogo, que é o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, como diz no texto de Êxodo. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Jesus. É uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Então, agora, a sarça está pegando fogo. Mas agora a sarça, ela pega fogo, mas ela não é consumida pelo fogo. A sarça, ela está pegando fogo, agora o fogo está na sarça. E ela não é consumida, mas ela é transformada. Por quê? Porque agora ela não é mais uma sarça comum. Porque agora, por causa da presença
de Deus ali, ela se torna santa e o lugar em que ela está se torna santo. Que metáfora é essa? Do que você está falando, Rodrigo? Eu estou falando de você. Porque agora, com o Espírito Santo, com as línguas que descem sobre nós, o Espírito que habita em nós, nós temos a sarça ardendo em nós. Nós somos a sarça. Nós não mudamos. O fogo de Deus não nos consome. Contudo, nós somos santos, porque o Espírito de Deus habita em nós. Contudo, o lugar que nós andamos, o lugar que nós estamos, se torna terra santa, não porque nós somos santos e bons e merecedores de alguma coisa, mas porque o Espírito de Deus está em nós, e o Espírito de Deus nos torna santo, mas Ele torna santo aonde nós estamos. A nossa casa é santa, o nosso carro é lugar de santidade, porque o Espírito de Deus habita em nós, Ele nos transforma. E agora, assim como a sarça brilhava e mostrava a glória de Deus, o Espírito que habita em nós, brilha em nós, e nós podemos então ser representantes da glória de Deus, demonstração de quem é Deus, sarças ambulantes, é isso que nós somos agora. Então a presença e o fogo que antes eram letais a nós, agora, no Pentecoste, elas descem sobre nós para viver, para habitar em nós. Essa presença aqui, esse fogo, essa coluna que causava medo, pavor nos israelitas, que fazia o monte tremer, que ninguém podia chegar perto do monte, porque senão era morto por causa da santidade de Deus. Agora, esse mesmo fogo que desceu sobre o monte Sinai, ele desceu sobre as nossas vidas, sobre a vida dos discípulos no dia de Pentecoste. Ele continua descendo sobre as nossas vidas. Você tem em você o mesmo poder que esses discípulos receberam. O mesmo poder, o mesmo Espírito que desceu no dia do Pentecostes, ainda desce hoje sobre as nossas vidas. Amém? Mas para que isso pudesse acontecer, mas para que o fogo consumidor, o fogo da santidade de Deus, para que Deus pudesse descer sobre nós, para que as línguas de fogo pudessem descer sobre nós, para que o Espírito Santo pudesse vir e habitar em nós, nós precisávamos de um novo Moisés, nós precisávamos de um novo mediador, de um novo representante. Nós precisávamos de Jesus. É Ele o nosso novo Moisés. E essa presença, então, letal, só pode habitar em nós por causa do novo representante, por causa de Jesus. No Sinai, é Moisés quem sobe o monte, mas no Pentecoste, é Jesus o novo Moisés. No Sinai, quando o povo peca, Moisés intercede por eles. Senhor, tem misericórdia deles, risca o meu nome do livro. Tem misericórdia desse povo. Moisés intercede, Moisés ali é um símbolo de Cristo, mais uma vez, porque todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Mas quando o povo de Deus peca, tanto no Antigo Testamento, como nós hoje, depois do tempo de Cristo, Jesus intercede por nós, ele continua intercedendo por nós diante de Deus. Mas Ele não apenas intercede por nós, Ele morre no nosso lugar, Ele paga o preço dos nossos pecados. Agora, Ele imputa sobre nós a sua santidade, o nosso pecado é colocado sobre Ele, e essa é a única razão pela qual o Espírito Santo pode vir e habitar em nós. Porque agora, nós somos apresentados, como diz Colossenses capítulo 1, diante de Deus, santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem culpa ou qualquer acusação. Eu amo esse texto. Então, por causa de Jesus Cristo, o fogo que era letal no Monte Sinai, agora ele pode descer sobre nós e transformar a nossa história. Mas existe então uma diferença muito grande entre Moisés e Jesus.
Por quê? Porque Moisés, quando sobe o monte, quando ele vai representando o povo, quando ele vai falar com Deus, ele desce com as tábuas da lei. Moisés sobe o monte e ele volta com a lei. Ele volta com aquilo que os israelitas deviam fazer para manter o quê? Um relacionamento com o Senhor. A lei era escrita externamente, ela estava do lado de fora. Moisés desce com as tábuas na mão, e deviam ser obedecidas para que Deus pudesse estar com o seu povo. Então era necessário que a lei escrita externamente fosse obedecida para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Contudo, quando Jesus sobe e nos dá o Espírito Santo, o Espírito, ele grava a lei no nosso coração e nos dá o poder de obedecer a Deus em amor. Agora nós não temos mais uma lei externa a nós. Jesus não subiu o monte, ele não chegou ao céu e nos trouxe de volta uma nova lei, novas tábuas, novos escritos externos. Agora Deus, agora Jesus Cristo nos dá o seu Espírito Santo para viver a graça. E a graça agora é completamente diferente da lei. Porque agora a lei era, faça isso e viverás. Agora na graça não. Você não consegue fazer isso, você não consegue me obedecer. Mas eu vou dar o meu Espírito e as tábuas que antes eram escritas fora de você, agora eu escreverei dentro do seu coração. E agora, nós ansiamos obedecer a lei de Deus, não porque nós temos alguma coisa em nós, mas o Espírito Santo que vem do céu, desce sobre nós, nos escreve essas leis no coração, e nos dá graça para viver e obedecer, e nos dá poder para obedecer. Porque quando você encontra lá, em Êxodo capítulo 19, mais uma vez, você lê o texto, e Deus fala com o povo, e fala assim para o povo, olha, essas são as leis do Senhor, e aí vocês vão obedecer as leis do Senhor. O que os israelitas falam? Tudo que o Senhor disse, nós faremos. Fizeram. Eles quebraram todas as leis de Deus. Aliás, Moisés ainda estava no monte quando eles estavam fazendo bezerro de ouro para adorar, quebrando o primeiro mandamento. Mas faltava então o que para Israel? Faltava vontade, faltava para Israel sinceridade. Não. Então por que eles não obedeciam à lei de Deus? Porque nós, a parte do Espírito Santo de Deus, não podemos obedecer a Deus. O ser humano natural é inimigo de Deus. Nós só podemos obedecer a Deus se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Se essa lei não é mais agora escrita externamente, não está mais lá, faça isso e viverá. Não, agora porque eu fui salvo, agora porque o Espírito habita em mim, agora eu vou viver para a glória de Deus, porque o Espírito me capacita a viver dessa maneira. E aí no versículo 11, você vê que tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas línguas. As maravilhas de Deus. O que isso quer dizer? O que isso significa? A lei que Moisés trouxe, a lei que Moisés subiu para buscar de Deus, a lei de Moisés, ela vai apontar aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós tínhamos que fazer para ter um relacionamento com Deus. Mas a graça que Jesus, o monte que Jesus subiu, a graça que Jesus nos deu, Ele sobe, Ele nos dá graça que aponta para o Evangelho, que é o que Deus fez para ter um relacionamento conosco. A lei aponta para as nossas mãos, para aquilo que nós temos que fazer. Faça isso para que você tenha um relacionamento com Deus.
e deixa muito claro que nós não podemos, como diz o apóstolo Paulo, a lei ela enfatiza o nosso pecado, a nossa incapacidade, é só para isso que serve a lei. Para deixar claro que nenhum de nós é capaz de obedecer a Deus. Nós precisamos de algo muito maior, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos da graça de Deus. Então, diferente da lei que aponta para nós, faça isso para que você tenha um relacionamento com Deus. Agora a graça não. Ela aponta para as maravilhosas obras de Deus. Quais obras? Quais maravilhosas obras? A cruz. Quais maravilhosas obras? Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Essa obra. A obra do Evangelho. Então, não é mais agora como era com o primeiro representante Moisés, aqui está a lei, siga e viva. Não, agora é o nosso segundo Moisés, o novo representante, aquele que vai diante de Deus, e agora nos dá a graça, nos dá o Evangelho, nos dá o seu Espírito. Agora não é mais porque nós podemos ou vamos fazer alguma coisa, é porque Deus fez. É graça, não depende de nós, não está nas nossas mãos. E a partir do versículo 4 aí até o final do versículo 11, nós vemos que agora existe uma mudança entre o Monte Sinai, o primeiro encontro de Deus com o povo, e o segundo, o Pentecoste, o novo encontro, o novo mediador. Porque o Monte Sinai, ele é exclusivista. O Monte Sinai, agora Deus elege um povo, Deus tem um povo que é Israel, que tem uma língua, que tem uma nação definida, que tem uma cultura. Se você quer se achegar a Deus, você tem que se tornar um judeu. Então só existe salvação dentro do judaísmo. Deus separa para ele um povo. Então agora está confinado em Israel. Então existe uma única nação, uma única língua, uma única cultura. Contudo, o Pentecoste é completamente diferente. Porque no Pentecoste, o Pentecoste ele é inclusivo. Ele vai incluir, porque se você prestou atenção na leitura aqui, o que nós temos aqui são representantes de vários povos, de várias culturas, de várias línguas. Agora, o Pentecoste, o novo povo de Deus, não está mais debaixo de uma única cultura, de uma única língua, de uma única nação. Ele nos fez, ele nos constituiu reis e sacerdotes que reinarão para sempre. Ele agora, ele inclui as nações e ele espalha pelo mundo. Então, no Monte Sinai, apenas um homem sobe o monte e experimenta a presença de Deus. Mas agora no Pentecoste, todo crente tem acesso não apenas à presença de Deus, mas é morada de Deus. No Pentecoste, mais uma vez, ele é exclusivista. Não, no Monte Sinai, ele é exclusivista. Só Moisés tem a presença de Deus, só Moisés vê Deus, só Moisés conversa com Deus, existe um mediador entre Deus e os homens, nós continuamos com o mediador, mas o novo Moisés, o novo mediador, ele abre acesso, ele inclui, não apenas agora, ele não apenas nos dá acesso ao Pai, agora ele não se envergonha de nos chamar irmãos, ele nos faz família de Deus, ele não apenas nos convida para sentar como convidados à mesa, nós somos filhos do grande rei. Jesus nos torna família, nos torna a família de Deus. No Pentecoste, Deus deixa claro que nenhuma nação, língua ou cultura tem supremacia sobre as outras. Nenhuma nação, língua ou cultura tem supremacia sobre as outras. Porque é completamente diferente, de novo, do Monte Sinai. Por quê? Porque o Evangelho e o cristianismo não destroem a nossa cultura e as nossas diferenças. Deus não fala hebraico, grego ou aramaico ou árabe. Vou dar um exemplo disso. No islamismo, eles acreditam que Deus, Alá, fala o quê? Árabe. É por isso que o Corão, ele não pode ser traduzido. Então, quando você compra um Corão em inglês
ou em português, eles fazem questão de colocar que aquilo ali é o que? Apenas uma tradução, ele é diferente do que é o árabe. Se você quer ler mesmo o Corão de verdade, você tem que ler ele em árabe. Outra coisa, no islamismo, eles vão exportar a sua cultura, a sua língua, o seu modo de viver e converter todo mundo ao islamismo, que não é apenas uma religião, é um meio, um modelo de vida, de cultura e de sociedade. Então eles vão fazer todos os povos, eles querem fazer todos os povos a se submeterem àquela cultura, àquela nação, àquela língua. Eu estou dando um exemplo do Islã aqui. Mas não é assim o cristianismo. E Deus nunca fez para ser assim. Quando nós nos tornamos cristãos, quando os nossos irmãos na África entendem o Evangelho, o Espírito habita nele, transforma a vida deles, eles não se tornam cristãos americanos, como muitas vezes nós queremos tornar todo mundo. O Espírito Santo, ele não apaga as nossas distinções culturais, ele não apaga a nossa língua, ele não apaga a nossa nacionalidade, nos formando todo mundo em um monte de quadradinho igual. Mas Cristo, ele é o transformador da cultura, ele vai entrar na cultura brasileira, e existem muitos elementos que precisam ser transformados na cultura brasileira, sim. Mas ele vai transformar, e nós vamos ser cristãos brasileiros, nós vamos ser cristãos africanos, nós vamos ser cristãos asiáticos, chineses, na sua própria cultura, com a sua própria língua, na sua própria nação. Porque a igreja não é mais o que um estado, um país. A igreja agora é universal. E ela é composta de toda tribo, língua e nação, que se juntarão um dia diante dele para o adorar para sempre. Então ela não apaga essas distinções que nós temos, ela não destrói a nossa cultura. O que significa isso? Onde e quais são as implicações disso de maneira bíblica? O Pentecostes, ele vai reverter o que foi Babel. Porque se você se lembra o que é Babel, se você lembra de Gênesis capítulo 11, o povo quer construir uma torre e se tornar famoso. Lembram disso? Então ali eles falam apenas uma língua, então eles se juntam numa planície e dizem: vamos construir uma torre e fazer o nosso nome grande, para que nós não venhamos a ser espalhados sobre a terra. Eles querem fazer o nome deles grande. Mas a ironia é que mesmo que todos falem a mesma língua em Babel, eles acabam em confusão e divididos em línguas e povos. Porque eles querem fazer o nome grande para eles, porque eles têm ambições egoístas, individuais. Eles querem ter uma cidade sem Deus, eles querem ter um nome sem Deus, eles querem ter um país sem Deus. Por causa disso, mesmo que eles falem a mesma língua, mesmo que eles tenham a mesma cultura, mesmo que eles vivam no mesmo lugar, eles acabam como? Com divisão, confusão e ninguém se entende. Agora, o Pentecoste é diferente. No Pentecoste, eles querem proclamar o nome de Deus, as maravilhas de Deus. E mesmo que eles falem diferentes línguas e sejam de diferentes povos, eles acabam unidos, se tornando um só povo para construir um novo reino para a glória de Deus. Agora no Pentecoste, diferente de Babel, mesmo que nós sejamos de regiões diferentes, falemos diferentes línguas, pensemos de modo diferente, nós nos ajuntamos aqui. Somos pessoas distintas, diferentes, com objetivos diferentes, culturas muitas vezes diferentes. Mas quando nós nos juntamos, nós falamos a mesma língua. Existe harmonia, existe família, existe amizade, existe unidade. Por quê? Porque nós não queremos fazer o nosso nome grande, nós queremos fazer o nome daquele que é digno grande. Então, mesmo que nós falemos, e nós temos irmãos e irmãs, especialmente aqui nos Estados Unidos, que falam
línguas diferentes, têm culturas diferentes, são completamente diferentes. O grande exemplo disso que nós vivemos aqui é a própria Igreja de Emanuel, que tem uma cultura diferente, que tem uma língua diferente, mas quando nós nos reunimos, nós falamos a mesma língua, porque nós servimos ao mesmo Deus, e o objetivo é comum, fazer o nome dele grande. Então, em Babel, mesmo que eles falassem a mesma língua, eles estavam divididos e confusos. No Pentecoste, mesmo eles sendo completamente diferentes, eles estavam agora unidos em harmonia. E aí no versículo 13, nós temos a conclusão de que algumas pessoas chegam. E qual é a conclusão de que essas pessoas chegam? Depois de ver esses milagres, depois de ver galileus, pessoas iletradas, pessoas que não têm estudo, pessoas humildes, pessoas muitas vezes marginalizadas pela sociedade, que não tem crédito nenhum. Crédito nenhum. Eles olham tudo aquilo, e em vez de atribuir aquilo para Deus, eles fazem o quê? São galileus, estão bêbados. Eles atribuem a obra do Espírito Santo ao vinho. Quase como quando os fariseus atribuem a obra de Jesus a Beelzebu, o príncipe dos demônios. E é mais ou menos isso que eles fazem aqui. E o que isso nos diz? O que isso deixa claro para nós? Que os milagres, eles não provam nada para ninguém. Porque pessoas podem experimentar os mais maravilhosos milagres e continuar cegos. E continuar cegos. E você talvez já conheça histórias como essa, de pessoas que experimentaram milagres, pessoas que foram curadas do câncer e continuam sem se render a Cristo. Então, milagres não provam nada. É por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Porque logo depois do milagre, deles falarem línguas novas, anunciarem as maravilhas de Deus na língua em que outros povos podiam entender, depois disso, então Pedro se levanta e prega a eles o Evangelho de Jesus Cristo. Então, depois da pregação do Evangelho, 3.000 são adicionados, são batizados, adicionados à igreja do Senhor. Mas esse versículo 3 também nos ensina o quê? Por que eles pensam que eles estão bêbados? Por que eles pensam que aqueles galileus estavam bêbados? Por causa da alegria ousada de proclamar o Evangelho. Eles pensam que esses galileus estão bêbados, por quê? Porque existe uma alegria e uma ousadia que não é comum daqueles galileus, que não é comum daquele povo, que não é comum de se ver no dia a dia. Existe uma alegria, uma ousadia em proclamar então o Evangelho. Eles não se importam com o que os outros vão pensar deles. Eles começam a profetizar, eles começam a proclamar, eles começam a pregar o Evangelho com zelo, com fogo, com ousadia, com alegria, sem temor, sem pensar o que vão pensar de mim, ou quais serão as minhas consequências, se eu vou preso ou se eu não vou preso, porque mais ou menos assim é a ação da bebida. Porque quando as pessoas estão bêbadas, quais são as consequências disso? A pessoa ela perde o senso crítico, ela esquece das consequências daquilo que ela está fazendo, ela age com uma alegria, como se tudo estivesse bem, ela esquece do mundo, ela esquece das consequências, ela esquece do que as pessoas vão pensar, ela não se importa com o que as pessoas vão pensar. Mas aí o apóstolo Paulo ele vai nos advertir o seguinte: não se embriaguem com vinho que traz dissolução, encham-se do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, então, o álcool vai te fazer ignorar a realidade e problemas, te dando uma falsa liberdade e uma falsa coragem. Porque a pessoa pensa que ela é o super-homem. No outro dia que ela acorda, ela vai lembrar do quê? O que foi que eu fiz ontem?
então vem o arrependimento de tudo o que fez, daquela falsa coragem, daquela falsa alegria, e de tudo que fez de errado, daquela falsa liberdade. Agora, o Espírito Santo não. O Espírito Santo nos faz acordar para realidades eternas, que te trazem alegria, ousadia, confiança, em meio a todas as dores e problemas desse mundo. Porque o Espírito Santo, que então, qual que é essa comparação que às vezes nos choca? Como assim Espírito Santo e estar bêbado e Espírito Santo, o que é isso? O Espírito Santo, diferente da bebida, ele não nos amortece para as realidades, ele nos acorda para realidades que nós não estamos, muitas vezes nem aí, que nós não nos preocupamos. Quais são essas realidades? Que o mundo em que nós vivemos não é tudo, que existem realidades espirituais que não se veem, porque aquilo que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Então o Espírito nos acorda para essa realidade, para viver uma vida real, verdadeira, de ousadia e de alegria na presença de Deus. Agora nós não nos importamos mais com o que as pessoas pensam de nós. Nós não nos importamos mais o que vai acontecer conosco se nós pregarmos o Evangelho. Existe uma obsessão naqueles que têm o Espírito em compartilhar alegremente e ousadamente, como se você estivesse bêbado de tanta alegria, mas é o Espírito Santo agindo em nós, para compartilhar aquilo que nos dá alegria, que nos despertou para realidades futuras e eternas, e para nos deixar claro que isso aqui que nós vivemos vai passar. E eles podem fazer qualquer coisa conosco, mas uma coisa eles não podem nos afastar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito, o Espírito que desceu em nós, o Espírito que foi dado a nós como presente, o Espírito que desceu no dia do Pentecoste e ainda agora habita no nosso meio, habita em nós, o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por fazer morada em nós. Agora, Espírito, nos dá graça para viver esse cristianismo genuíno, autêntico. Enche-nos, Espírito Santo, com a sua vida, para que possamos viver de maneira ousada, de maneira alegre, compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Nos desperta, Espírito Santo, para realidades que são verdadeiras realidades, para que o nosso foco esteja em coisas que são prioridade para o reino, prioridade para Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.